Oi, Quer conversar? agora? Agora! Bom dia, gente. Aqui é o João, marido da Carol, sócio dela na nossa clínica Padi. E vamos conversar? Oi, gente, aqui é a Carol Padilha, sou psicóloga clínica, sou terapeuta de casais, sou esposa do João e vamos conversar. Essa semana a gente trouxe um tema e a gente vai precisar bastante da participação de vocês, porque a gente começou a conversar esse final de semana e a gente deu uma travada assim, feia, porque eu comecei a me estressar com o meu marido sócio. Fala aí pra gente o absurdo que você tava falando. Ah, não, peraí, eu não tava falando nenhum absurdo, não. A gente tava conversando sobre congelamento de óvulos. Vamos conversar, conversa. Tá, eu sei, quando eu falo assim sobre congelamento de óvulos, um rapaz falando, você já tá esperando um absurdo vir. Um rapaz não, né, você faz 30 anos agora, pelo amor de Deus. Que isso, 29. Um homem. O que que eu falei? Não falei nada demais. Falei só que eu achava que se uma mulher ali na faixa dos seus 35 resolve fazer um congelamento de óvulo, que ela deveria arcar com o congelamento, porque não é um negócio barato. E que um homem deveria ajudar se já tivesse em casal há um tempo, se fosse uma escolha do casal, aguardar, não é o momento certo para ter filhos. Que, claro, tipo assim, uma escolha, um planejamento em casal, a coisa mais normal seria o cara pagar. Mas, se essa mulher, por exemplo, Pagar junto, né. pagar junto, bancar, dividir as contas. Mas se essa mulher, do exemplo, tipo assim, acabou de começar um namoro, tá meio que tem muita vontade de ser mãe, mas ainda tá naquela fase inicial, vendo pra onde vai, conhecendo as pessoas, eu acho que mesmo assim, com um relacionamento recente, essa mulher deveria pagar sozinha. Porque no momento que esse homem entra pra Eu não pagar sei por que você tá junto, falando rapaz. eu gosto de rapaz, eu acho a palavra rapaz boa. No momento que esse homem entra pra pagar junto, já está sendo ali feito um planejamento de vamos ter filhos juntos. E eu acho que é tipo assim, Só que, gente, a questão não é a sua opinião. A sua opinião, acho que beleza, é isso, você que tá pensando, show. Só que a justificativa. Se você tá indo no sentido de ser justo financeiramente, você começar um relacionamento e não começar já com, tipo assim, um planejamento com a pessoa, você já tá ali, você sabe que vocês querem ter filhos, mas enfim, não precisa desse imediatismo todo, né, tá, essa situação hipotética que você tá trazendo, só que você trouxe uma vírgula a mais e foi por isso, gente, que a gente começou a entrar ali num parafuso. Porque João Pedro fez a questão de dizer que essa mulher tá entrando num relacionamento procurando alguém para dividir uma dívida, né, ali de 20 e tantos mil reais que é para você paga para congelar óvulo. não, não E falei aí dessa você forma. falou. E aí a gente entrou num tema porque é isso, a gente não tem 30 anos, a gente não tá congelando óvulos, mas eu entrei numa defesa de todas as mulheres que precisam congelar óvulos, porque tem uma preocupação desse neném não nascer, e essa mulher quer ser mãe. Então a gente entrou ali num negócio, e aí enfim, a gente começou a pensar em vários poréns e várias questões, mas eu entendi que o mais importante pra gente é como fazer um planejamento em casal então, já que a gente tem necessidades e expectativas diferentes para o futuro. E aí esse futuro pode ser pensar casamento, pode ser filho, pode ser dinheiro, pode ser mudança às vezes, né, de estado, de país, mas eu acho que quando você tá dividindo a vida com alguém, tudo isso fica muito, não sei, complicado, eu acho. Então, primeiro, antes da gente seguir, eu quero pontuar que eu não falei nada de que a pessoa tá procurando alguém pra dividir dívida. Eu Você só usou falei, você usou essa expressão. eu só falei que no momento que você decide fazer esse financiamento juntos, você tá arcando com uma dívida juntos. E que as pessoas no início do relacionamento não entram em dívidas juntos. Foi só isso que eu falei, mas não falei que a pessoa tá procurando.
tá procurando tal qual alguém tá procurando um parceiro, uma parceira. As pessoas procuram pessoas na vida. Calma aí, não vai me queimar com a nossa audiência, não. Meu amor, você já tá queimado há muito tempo. Mas a Calma, questão deixa do. eu falar, mulher. Mas o que eu acho aqui que a gente pode falar, que é sobre isso, que o cerne da questão que a Carol trouxe, que é a gente falando sobre planejamento, a gente pode passar pelos casais que estão há bastante tempo juntos e às vezes têm dificuldade de fazer um planejamento, mas também pros casais novos, né? Porque assim, uma coisa é, todo mundo aqui já passou por isso, de ser um casal novo no início dos 20 anos que ninguém planeja nada. Tá ali vivendo a vida, fazendo Sim, faculdade, arrumando trabalho. morando com os pais ainda. Agora, na vida adulta, você começa um relacionamento e já começa dando uma planejadazinha, né? Tipo assim, você não entra num relacionamento e, tô seguindo aí, vamos ver o que que vai dar. Muita gente entra, mas vamos pensar aqui, né, uma diferença muito básica, eu acho, que é o marco dos 30 anos. Também, tipo assim, uma pessoa que entra num relacionamento no início dos 20, né, ela tem demandas e tem necessidades diferentes de uma pessoa que entra chegando nos 30 ou mais de 30. Eu fico pensando que o primeiro fator, por exemplo, é justamente esse que a gente começou falando, dessa necessidade ou essa vontade de ter filho. O relógio biológico bateu ali já, e aí a gente precisa começar a fazer decisões que são mais escolhas, sabe? Não são mais, tipo, vou ver qual é, tô consolidando ainda o que que eu quero da minha vida. Tipo, não, uma pessoa, né, uma mulher 30 a mais, por exemplo, ela já precisa começar a pensar com mais assertividade, né, o que que ela vai fazer, se ela quer ter filhos ou não. E aí eu entendo que tem uma puta pressão social sobre isso, né, mas grande parte dessa vida vai ser organizada em volta dessa questão: quero ter filhos, não quero ter filhos. E aí a escolha do parceiro ou da parceira também. Nossa, mas isso complica muito a escolha, porque você, tipo assim, você traz um peso enorme pro pra uma parada que deveria ser mais suave, que é tipo assim, vou conhecer alguém, vou ver se eu gosto dessa pessoa ou não. Mas é muito difícil você conhecer alguém e e sentir que você gosta muito dessa pessoa, já planejando 5 anos no futuro com essa pessoa. Mas tem essa sensação toda, né, cultural, de que, tipo assim, você não tem mais tempo pra perder, sabe? Você não tem um tempo pra você ver qual é. Não tem um espaço muito pra você errar num relacionamento de muito tempo e recomeçar, porque acaba que o tempo vira um fator muito predominante, sabe? Pra engravidar, por exemplo, pra você casar, pra você, enfim, equilibrar a carreira, a família. Pra fazer um planejamento desse, você precisa de tempo. E aí eu acho muito difícil você começar numa relação que você acha que não vai a lugar nenhum, por exemplo. Vou passar 5 anos com essa pessoa aqui que eu não me vejo casando. Mas ao mesmo tempo você estava sozinha ou sozinho e você quer um companheirismo, você quer um aconchego, você quer um carinho num fim de noite frio desse de inverno que a gente tá passando. Não, tudo bem, Pedro, mas eu, tipo assim, eu entendo isso, só que existe essa expectativa, a gente não pode negar, de que é importante a gente fazer um planejamento, porque a gente tem uma expectativa, né, de um projeto de vida, de uma organização maior, independente de estar carente e querendo um aconchego, querendo um carinho. Isso é, ok, necessidade básica, né, humana. Mas às vezes é isso, vai alinhar o emocional e o racional. Às vezes não. Eu acho que você tá pensando muito como alguém que tá pensando, tipo: "Ah, eu quero alguém que vai crescer junto comigo", alguém que de alguma forma ainda tá ali pensando na vida. E não como alguém que, tipo assim, precisa bater um martelo, tá, né, já sei o que eu quero, tenho certeza do que eu quero. Eu acho que isso tem muito a ver com você também, que é meio perdido na vida, assim. É, eu acho que sim, porque eu não sou a favor desses planos todos, desses planejamentos. Por exemplo, começar relacionamento, começar namoro já, assinando acordo, como é que era aquele negócio? Pré-nupcial, isso? É, mas tinha uns contratos de namoro, já viu? Já. Então, eu acho pesado demais. Então, eu também não sou muito a favor de você começar um relacionamento já planejando coisas. Mas aqui, entrando mais no assunto, que eu acho que a gente tá se perdendo aqui as pessoas que não estão relacionando ainda, pra galera que já tá namorando
E o que que você acha? A gente fala primeiro sobre quem tá namorando há pouco tempo e fazendo planejamento? Porque, assim, eu acho que quem já tá namorando há muito tempo, botando ali anos. Quantos anos? 3 anos mais? Tá. Isso é muito tempo. Isso é muito tempo. Quem Tá. já tá 3 anos mais e não tá fazendo plano juntos, aí começa a ficar esquisito. É, assim, vamos lá, vamos reformular. Não sei se é esquisito se isso for alinhado desde o início de que nenhum dos 2 tem essa necessidade de fazer um planejamento, de entender para onde essa relação tá indo. Acho que a gente começa daí. Agora, Aham. se as 2 pessoas estão assim: "Ai, vamos ver qual é", acho que a gente Um foi lá na dia frente. depois do outro. Acho que a gente foi lá na frente e voltou, né, vamos não cagar regra também. E aí, se uma das pessoas tem essa necessidade e tem essa expectativa, é muito difícil que esse casal consiga fazer um planejamento para o futuro sem ter nenhum tipo de atrito. A gente, por exemplo, né, uns anos atrás, eu sofria imensamente com a sua falta de planejamento. Tipo assim, de não conseguir perguntar o que que você se via fazendo, não só na sua carreira, mas, tipo assim, na vida mesmo, nos próximos 3 anos. E aí, pra mim, era muito difícil porque eu sabia pra onde eu estava indo. Eu tô seguindo exatamente o mesmo plano há muito tempo. E, tipo assim, eu tô conseguindo desenvolver minhas coisas, desenvolver minha vida, minha carreira. E eu queria saber isso de você também, né. Mas aí eu consegui entender que era uma necessidade minha de entender aonde que você se encaixava no meu cenário. Porque eu acho que muita gente, né, quando chega nessa coisa tipo: "Ai, vamos conversar sobre o futuro, vamos alinhar, vamos entender", parte desse lugar, dessa necessidade que acaba virando uma leve cobrança de tipo: "Vai, resolve aí comigo". Eu acho que esse momento, independente se a pessoa tá há pouco tempo ou há muito tempo numa relação, né, eu acho que muito tempo acaba pesando mais, mas é um momento importante também para muitas pessoas. É, eu fico pensando aqui que, assim, eu acho que é uma conversa muito válida em qualquer ponto da relação, essa coisa do, pô, quais são seus planos para o futuro, assim, da sua própria vida mesmo. E agora, já que agora a gente tá em casal, a gente tá numa relação, o que que a gente tá pensando para essa relação aqui, sabe? E meio que qualquer resposta é válida, né? Porque vão ter pessoas que vão falar sobre, ah, não, a gente vai casar nos próximos anos, vamos ter filhos, e vão ter pessoas que os 2 estão alinhados em não ter filho, em não casar, em só vamos gastar o dinheiro todo da festa do casamento viajando, sabe. Pronto, Mas conversou. tá Agora, alinhado. por outro lado também, eu acho péssimo aquela coisa do aonde você se vê daqui a tantos anos, daqui a 5 anos. Parece maior pergunta É claro que você de acha péssimo. entrevista de emprego, Não, Pedro. Hã. que assim, você foi numa entrevista, "Aonde você se vê daqui a 5 anos?". "Pô, me vejo aqui nessa empresa como diretor". Mas é claro que não, você não sabe, da onde daqui a 5 anos você se vê, vamos o que que a vida vai te trazer daqui a 5 anos, vai ter outra pandemia. Mas Meu amor, que na hora que num isso. relacionamento uma pessoa pergunta pra mim: "Da onde você se vê daqui a 5 anos?", a minha resposta é a mesma do que pra empresa que eu tô fazendo entrevista. É pra não perder, é É porque pra você é você falso. você não vai perder a entrevista ali. Porra, você vai perder você já fez a entrevista toda, você vai perder nos 5 anos, então aonde você se vê nesse relacionamento em 5 anos? Eu me vejo nesse relacionamento pra Então, caramba, de mas cabeça aqui, ó, mas aí criando você já cachorro. tá criando cachorro. Mas você já tá num relacionamento, né, pensando isso. Eu saí com uma amiga esse final de semana, que o que ela falou, ela estava saindo com um cara, e aí eles já estavam 1 mês ficando, e é isso, ela tá nesse momento, né, 30 a mais, e querendo namorar, por exemplo. E apesar de estar gostando muito dele, a questão básica pra ela foi que tipo: "Cara, eu vou terminar isso aqui porque ele não quer namorar". É isso, um cara de 30 e tantos que não quer namorar. E isso pra ela estava sendo ali um impeditivo de continuar naquele rolê curtindo. Óbvio, porque ela não tá mais nessa fase, né, onde ela quer só curtir e se conhecer. Aí eu vou dizer que minha amiga tá errada? De jeito nenhum. Eu acho que faz todo sentido ela não investir nessa relação que ela acha que não vai, enfim, gerar aquilo ali, não tem esse alinhamento de expectativas e necessidades. Agora,
se isso é válido, né, no início, antes de você ter um relacionamento, quando você já tá envolvida, você já tá ali com a pessoa, eu acho que a gente precisa sair dessa coisa adolescente também, principalmente, né, nós 30 e tantos, de tipo assim, a gente tá aqui meio de bobeira. Mas não, a gente tá envolvendo a nossa vida uma na outra, a gente tá, né, a gente não pode pensar em construir junto, a gente não pode pensar em aonde que a gente quer estar no próximo ano, por exemplo. Porque, pô, eu não me envolveria, por exemplo, hoje com uma pessoa que não sabe do próximo ano dela. Isso, assim, para início de conversa. Primeiro que eu não tenho tesão nenhum nisso, mas também eu não admiro, sabe, uma pessoa que não tá construindo nada na vida. E aí eu acho que esse é um fator importante. Tipo, o que que você admira no outro? Eu admiro uma pessoa que tem uma ambição, por exemplo, porque tem a ver com os meus valores. Tem a ver com querer construir uma vida, com querer uma estabilidade, por exemplo. Eu sei o que eu quero nos próximos 5 anos, sabe? Então eu busco uma pessoa que minimamente chegue ali e entenda a necessidade e a importância disso. Eu acho isso super justo. O que que vocês acham, gente? Vocês estão ouvindo a gente? Eu acho super justo também. E ainda mais pra começar um relacionamento, né? É esse tipo de alinhamento. Mas aí eu venho e te pergunto: se esse rapaz que está saindo com a sua amiga. Este homem. Mas homem, rapaz, não é Não, João sinônimo, não? Pedro, não. Você tá trazendo. É igual falar do menino Neymar. Ah, ele é só um menino. Não, ele não é um rapaz, ele é um homem barbado. Pelo amor de Deus, Eu não. achava que rapaz e homem eram Não. sinônimos. Meu Deus, não são, não. Tudo bem, eu acredito em você. Se esse homem que está saindo com a sua amiga fala assim, beleza, vamos namorar, mas entra no namoro e não planeja muito o futuro e só vai namorando assim, pô, adoro ficar junto, assistir um Netflix. É namorando. Isso. E aí? Quais são os seus planos? Vamos morar junto? Ah, não, assim tá bom. É, eventualmente esse. Você acha pior ou melhor? Caraca, eu acho pior. Eu acho que era muito melhor você ter falado desde o início. Tipo, cara, eu nem tô tão afim assim. Mas dentro dessa perspectiva de que namorar é construir junto. Então, namorar depois da vida adulta de verdade, depois que os boletos já chegaram, já saiu de casa, Ah, eu acho. começou a namorar, tem que ir construindo algo. Eu acho que é muito comum. Não que tem que, mas eu acho que, pra mim, eu, Carol, o ideal seria isso, né? Tipo assim, começar a pensar em próximos passos. Tipo, tá. E aí, de novo, vem a coisa do eu não tenho tempo pra perder. E se eu literalmente não tenho tempo pra perder, e eu sei que eu quero construir uma vida com alguém, eu sei que eu quero casar, eu sei que eu quero ter filho, é muito difícil entrar numa parada que, tipo assim, eu sei que tem um fim. Sabe? Eu sei que eventualmente a gente vai terminar. Aí eu vou me deixar envolver cada vez mais com você que tá com planos tão diferentes dos meus. É, eu acho que faz sentido. Mas agora falando aqui pelo lado das pessoas que não gostam tanto de fazer planejamento. Que eu acho que Ah, se precisa ter. defende. Não, me defenda não. Vou falar pelas pessoas. Ah, Não que seja eu. Cara, eu acho que essa parada de, tipo assim, você fazer um planejamento, você já tá num relacionamento faz um tempo e você. Onde você se vê em casal, eu acho que faz muito sentido. Tipo assim, pô, eu quero continuar aqui nesse relacionamento, quero que a gente tenha mais coisas, uma casa melhor, sabe? A gente vai evoluindo na vida, é o que todo mundo quer. Uma, adquirindo bens, né, também. uma condição melhor de vida, total. Agora, quando fala sobre a minha vida. Opa! A vida dessas pessoas, pessoal, Olha como solta, né? Impressionante. aí eu já acho muito complicado, tá ligado? Você requerer que essa pessoa tenha um planejamento. Hum, Porque, tipo assim, qual que é o planejamento? Ter uma vida melhor. Como é que você vai chegar nessa vida melhor? exatamente. Você precisa parar e pensar. Como Tem... um adulto que faz escolhas, caralho. Desculpa, gente. Que Como um adulto que isso? faz escolhas. É, você precisa parar e pensar. Bota a mão na consciência e pensa: o que que eu quero fazer? Mas tem muitas escolhas. Às vezes você não quer nada. Às vezes você só quer viver uma vida melhor e tomar uma cervejinha no final de semana. A pessoa que tá aqui pensando. Essa pessoa, entendi. Mas essa Entendeu? pessoa. Então, eu acho, quando a gente tá falando sobre planejamento, essa coisa de você querer que a sua parceira tenha um planejamento de vida próprio, muito bem detalhado, de aonde se vê em tantos anos, como é que vai crescer na vida, isso eu já acho meio demais.
Uhum. Porque, tipo assim, isso fala mais sobre a pessoa. Claro que vai te dar mais segurança. Aí que tá. Exatamente, exatamente. Dá mais segurança. A gente esquece que segurança é uma necessidade emocional básica de todos os seres humanos. Como é que eu vou me sentir segura num relacionamento com uma pessoa que não sabe para onde tá indo? Que tem um desejo de morar fora. Ah, eu moraria. Ah, eu faria. E aí a pessoa tá ali meio num ponto de interrogação e, tipo assim, meio descobrindo ainda sobre si, meio descobrindo sobre a vida, o que faz parte, é isso. A gente tá nessa. Só que acaba que você não consegue trazer para o outro uma sensação mesmo, assim, de segurança. Tipo, tá, eu posso confiar nessa pessoa aqui, porque essa pessoa tem uma clareza, ela tá fazendo um acordo comigo também, né. Tudo bem que a gente não precisa trazer, de fato, essa pressão, né, para o início da relação, mas eventualmente eu acho que essa conversa é importante, tipo, ok, você saiu da fase já, né, de estar ali experimentando a vida, sonhando, idealizando. Vamos concretizar as coisas. Vamos escolher, vamos priorizar. E aí sim, é importante ter esse meio termo, ainda mais se essa é uma necessidade da sua parceira. Tô amando a gente falando sobre a gente sem falar sobre a gente necessariamente. Mas é isso, assim, se essa é uma prioridade para outra pessoa, eu não tô falando de tipo, ah, façam um planejamento e, enfim, definam isso agora. Tem gente que inclusive fala, né, tipo: "Ah, eu não quero planejar alguma coisa, porque se a gente vai planejar e não dá certo, é pior do que não planejar". E pra mim é isso, né, falta também uma coisa de vamos planejar aqui, mas para entender quais são as nossas expectativas, não é nem planejar, eu acho, mas conversar mesmo. E conseguir escutar um ao outro, sabe? Isso eu acho que é muito mais importante do que bater o martelo, decidir alguma coisa agora. Mas eu acho que na hora que você tá planejando, parece que você tá batendo martelo agora, sabe. Então precisa ter uma, não sei se uma clareza, mas assim, uma, precisa ter na cabeça, eu acho que pra deixar essa conversa melhor, de que esses são os nossos planos de hoje para o futuro. Ok. Mas os planos para o futuro podem mudar, dependendo de quem formos daqui a algum tempo. Tem uma pergunta, por exemplo, né, uma questão que é muito adorei isso que você falou, que é muito nesse sentido, que é eu não eu você tá me perguntando hoje se eu quero ter filho, eu não sei se eu quero ter filho, porque eu não sei se eu quero ter filho com você. Eu não talvez eu queira ter filho se eu encontrar um parceiro que vai atender aquilo que eu preciso. Mas hoje eu não sei, eu também não sei se você é essa pessoa, então eu digo: "Não sei". Eu digo um talvez, mas tem uma coisa ali sendo construída e isso aparece enquanto conflito. Como assim você não sabe se você quer ter filho ou não? Uma pergunta muito simples, de sim ou não, e não é. É muito complexa, inclusive. E aí tem vários casais que travam nessa pergunta. Ou então, "Você quer casar?". E aí, é isso, eu não sei se eu quero casar, talvez eu queira. É porque tem gente que leva essas questões muito pensando sobre o outro, né, porque nenhuma dessas coisas você faz sozinho. Você não tem um filho sozinho, normalmente. Você não casa sozinho. Então vai ter a pessoa que vai responder: "Eu quero casar, e estou procurando uma pessoa certa para casar", Isso. e vai ter uma pessoa falando: "Eu não sei se eu quero casar, porque eu não sei se eu vou encontrar a pessoa certa". São formas diferentes de pensar, né, a mesma questão. São. Mas eu acho que diz também de uma diferença de um ritmo, né, da pessoa, de ter, de novo, essa clareza, de ter essa decisão, mas de saber que em algum lugar isso aqui faz sentido. Eu sabia que eu queria casar. Não sabia se eu queria casar com você, mas eu sabia que eu queria casar. Casar e ter filho. E aí, é isso, eu nunca consegui desapegar dessa ideia, por exemplo, pra estar num relacionamento com uma pessoa que eu não sabia se queria casar e ter filho, porque pra mim não faz sentido. Pra mim era diferente. Eu sempre soube que vamos botar, que eu gostaria de casar e ter filho, mas assim, eu pensava mais numa coisa do tipo assim: "Pô, tô aberto, acharei legal". Não como um desejo, mas como uma coisa que eu acho que é o caminho da vida: casar, ter filho, Uhum. criar família. Que é isso, já tá suficiente, né, pra Mas eu nunca soube, pra mim o empecilho sempre foi o quando. Quando que eu quero casar e ter filho, sabe? Pra mim sempre ficava essa coisa do tipo assim: "Eu quero, mas e aí?".
É, Tudo bem que eu meti uma filha logo cedo eu pra falo isso, o resolver. problema de ter filho já, né, a natureza se encaminhou. Mas o problema casamento foi um problema sério pra gente, inclusive. Foi. Por... Conta aí pros nossos ouvintes por Não, que que foi. então, porque eu queria muito casar e Carol ficava me rejeitando. Era, aliás. Cara, porque assim, sei lá, casar é maior passo grande. E aí a gente já morava junto, já tinha uma filha. Então vamos combinar que a gente já tava casado. Todo mundo aqui concorda. Aqui Aff. falando baixinho aqui, todo mundo. Todo mundo concorda que a gente já tava casado. Ah, Mas, ridículo. sei lá, eu acho que assim, eu sentia esse peso de realmente firmar esse casamento, da gente cartório, juntar, reunir todo mundo. Eu sentia esse peso e eu não sabia muito explicar, mas parecia um pouco, tipo, bater o martelo numa coisa da minha vida meio que pra sempre. Porque voltando àquela Sim, coisa, né? chama fazer decisões. Sim, só que, pô, a gente, de novo, pais de filhos, filhos de pais casados que nunca se separaram. Casar muito pra sempre. É. E aí, pô, eu não gosto de pensar nos meus próximos 3 anos, eu vou pensar pra sempre. Porque, tipo assim, pô, claro que eu quero estar com a Carol, com a mãe da minha filha, correr atrás dela a beça minha vida toda. Tô desde o do ensino fundamental, ensino médio, Ensino correndo médio. atrás dela. Claro que eu quero estar com ela. Mas eu vou assinar um papel disso, Tá ligado? Isso sabe? não é incoerente. É muito, mas dava um nervoso. E hoje em dia eu vejo que faz todo sentido dar um nervoso. Porque depois que a gente casou, as coisas mudaram real. Tipo Sim. assim, tomaram um peso grandão. Não, e eu de- desbloqueei o meu novo traço de personalidade de uma mulher casada, né? E aí É. você viu que você tinha a versão que não era Premium nem Plus, era só a versão básica. E eu digo pra vocês, se algum rapaz estiver ouvindo, rapaz não, homem Caralho. estiver ouvindo, a esposa Carol é muito melhor do que a namorada Carol. É claro. E eu Eu, não sabia que teria essa diferença. eu mudei de nome, Pedro. No momento que eu botei um anel no meu dedo esquerdo, né, na minha mão esquerda, e mudei de nome e virei Dinelli, mudou muita coisa pra mim, porque aí, sim, eu comecei a dividir os meus bens 50-50. Isso pra mim fez muita diferença. Mas, tipo assim, é isso. Agora, para mim, não é só a questão social, que eu imagino que pra muitas pessoas seja, né? De tá, agora fizemos um compromisso na frente da nossa família, porque a gente já tinha esse compromisso, né? A gente já tinha uma vida estabilizada, enfim. Mas pra mim, entrou todo o peso de essa pessoa me escolheu pra fazer esse compromisso. Essa pessoa tá segura de que vai ficar do meu lado. Isso pra mim mudou as coisas. E foi real uma coisa que mudou. E por isso eu mudei também. Tipo assim, eu comecei a me portar como uma pessoa que não admitia perder essa relação, por exemplo. Então comecei a melhorar muito. Já era maravilhosa, né? Mas comecei a melhorar muito. E muito se engana quem acha que não muda nada, né, também. De que, tipo assim, é só um papel. Não é. Porque eu consegui entender essa segurança. Eu finalmente consegui entender onde que você tava. Até então, pra mim era, João Pedro tá aqui do meu lado, mas não tá pronto pra me assumir enquanto compromisso. Então eu vi a sua falta de planejamento como uma falta de segurança sobre o nosso relacionamento. E é isso, poderia não ser a intenção, mas era isso que eu lia da sua atitude, entendeu? E, mais ainda, criava um puta ressentimento de, porra, você tá a vida inteira. Gente, eu tô falando muito palavrão hoje. Desculpa. Mas tô mais carioca que o normal. Mas o meu ressentimento era: você tá a vida toda comigo e você ainda não tem certeza? Eu também não quero casar com você agora, não. E eu, eu acho que isso, né, quando a gente vai pensar planejamento de futuro, tem muito a ver com isso. Tipo, tá, eu vejo que eu tenho um cenário que eu tô criando, eu tô tendo uma expectativa sobre essa relação aqui, pra onde que ela tá indo. E aí? Cadê você, sabe, pra planejar junto comigo? Eu acho que é aí que pega, é aí onde os casais começam a ter muito conflito. A gente teve muito conflito sobre isso, né? Eu acho que é exatamente aí que pega mesmo. Porque não é que eu não queria assumir esse compromisso. Mas sei lá, sabe? Tipo assim, uma sensação de no momento que assumir esse compromisso, que começar a fazer planejamento, começar a fazer tudo e botar tudo pra andar, é de você já estar planejando a sua vida toda.
E pra muita gente, como pra mim, essa coisa de planejar a vida toda, tipo assim, eu tenho tão mais dúvidas sobre a minha vida do que certezas, Uhum. que até as certezas começam a entrar dúvidas. De tipo assim, pô, Total. eu não tenho certeza sobre nada e Mas é onde eu acho que as pessoas travam mesmo, sabia? Pessoas que não conseguem fazer um planejamento. Tipo, eu, de alguma forma, eu tenho que fechar algumas portas aqui pra exatamente, tipo, abrir essa, né? no momento que, sei lá, você começa a planejar, morar numa cidade, sei lá, por exemplo, a gente já tá na fase, nossos amigos estão começando a pensar em fazer financiamento de apartamento, financiamento de casa, alguns já É. fizeram. Ou, tipo assim, o casal mora junto faz tempo, mas não casou ainda. Ou já congelou óvulos. E a gente vai fazer o quê, né, também? E aí eu fico pensando: "Cara, eu vou comprar uma casa num lugar, mas e se eu quiser morar em outro? Ah, vou ter que alugar, tem jeito de tará". Mas sabe, tipo assim, são decisões que chamam da vida e são brabas. Agora, o que eu acho que pra você fechar, você trazer um ponto para as pessoas que gostam de fazer planejamento e estão em relacionamento com outras que não gostam muito, ou então, que é o que eu fazia muito, aquelas que fazem o planejamento junto, mas vai passando um tempo e para de seguir muito o planejamento, deixa quieto. Para de engajar, né, com esse planejamento. Isso. Cara, é difícil porque o meu primeiro, o meu primeiro ímpeto é falar: "Ih, É, você falou isso difícil pra isso aí". você? Falei. Aí que tá, falei muito. Isso foi um fator muito decisivo, assim, em decidir se eu queria continuar nessa relação ou não. De, cara, essa pessoa aqui, eu consigo separar e entender que isso é da pessoa, não é sobre mim, e dá-lhe terapia. Eventualmente eu consegui entender, tipo, tá, esse é João Pedro. Não é João Pedro e Carol, não é sobre mim. E isso me deu uma tranquilidade. Pra conseguir esperar o seu tempo também. E pra conseguir entender que eu estava numa página diferente da sua, que eu tinha, pelas minhas escolhas de vida, um ritmo diferente do seu, e que eu precisava permitir você estar na sua fase de exploração ainda. Foi isso que fez eu continuar nessa relação, inclusive. Eu acho que o mais importante, gente, se você tá vivendo uma situação dessa, é que você esteja disposta também a não reagir. E manter, sabe assim, sustentar o outro conseguindo dizer: "Não sei. Eu não sei ainda. Não, não sei. Tô nessa relação, sim, mas eu ainda tô definindo coisas sobre a minha própria vida. Tá, beleza. Quanto tempo que eu consigo ter de paciência aqui pra esperar o seu tempo? De repente eu tô esperando há 5, 10 anos já e pra mim bateu, né, minha cota. Vou fazer os meus próprios planos. Mas se dá pra você esperar aí 1, 2 anos até a pessoa se aprontar mentalmente, espera. Vai fazendo as suas coisas, vai conquistando a sua liberdade, a sua, enfim, independência, né, financeira. Se descola um pouco desta pessoa e, sabe assim, segura a sua onda. Porque se é isso, se a pessoa for chegar, ela vai chegar nesse lugar. Talvez não seja agora imediatamente e a sua pressão, inclusive, mais afasta do que qualquer coisa, né? Dito isso, feito esse disclaimer, o próximo passo seria de vocês conseguirem ter um ritual, assim, de casal mesmo, tipo uma reunião, pra pensar o futuro. Tem gente que tá comprando apartamento, inclusive, que faz reunião financeira. E tipo assim, tá, a gente tem o projeto do apartamento, vamos tocar esse projeto. Como a gente faz com o trabalho, né? Beleza, a gente precisa resolver esse problema aqui junto. A gente coloca os limites de cada parte e vai vendo como é que a gente vai fazer. Talvez esse seja um caminho, tipo, ter um momento mesmo, uma vez por mês, que vocês já vão deixar pré-combinado de conversar sobre essas questões que estão sendo, às vezes, evitadas, né? Inclusive, não falando sobre ressentimento só, mas falando de uma forma mais prática mesmo. Acho que eu diria pra começar por aí. Pra ver, né, se vocês conseguem ter uma conversa de planejamento, não necessariamente com um plano perfeito, de, tipo, batendo o martelo do que vocês vão fazer, mas criando essa segurança, né, que é o principal, pra pensar junto, pra sonhar junto mesmo que esses sonhos mudem, esses planos vão mudar eventualmente. É mais sobre alinhar um caminho pra onde esse relacionamento tá andando, né. Tipo assim, não ficar perambulando sem direção. Eu não sei se todo mundo sabe que essa parte de conquistar coisas juntos, de alinhar, é também uma necessidade, assim como a segurança é uma necessidade emocional. A necessidade da gente básica, né, eu digo. Necessidade da gente estar, de alguma forma, sentindo que tá tendo conquista junto.
Isso traz uma sensação de bem-estar maior, traz uma sensação de segurança, de paz, de autonomia, estamos escolhendo isso aqui juntos. Então, num relacionamento, esse é um dos pontos também, tipo, não de olhar só para o agora, né, mas conseguir pensar no futuro, mesmo que seja próximos 3 anos aí. Total, total. Até lembrei daquela coisa que as pessoas dando conselho de relacionamento falavam muito sobre juntar dinheiro junto pra, sei lá, uma viagem, uma parada assim, e o quanto isso fortalecia o casal. Sei lá, fazer uma viagem para uma região de praia, que assim, você juntou R$ 2.000 junto com a outra pessoa. Vai dar uma viagem de um dia só, né, R$ 2.000. Mas, nossa, mas que viagem é essa também que você tá fazendo? Mas dá essa sensação, né, de que a gente tá conseguindo conquistar nossas coisas, enfim, dar uma coisa pra fazer, mesmo que você não saiba que você quer ter filho, você quer casar ou não. E isso, eu acho dá pra começar com os planejamentos menores, né, de a gente quer conhecer Búzios? Vamos só viajar aqui, né? Vamos só brincar um pouco, enfim. Mas contem pra gente, se vocês têm essa dificuldade de criar planos ou de manter planos igual o João Pedro tinha. Ou se isso é um problema na sua relação. Planos para o futuro. O problema dessa pergunta, se é um problema, é que às vezes seria um problema, só que a gente não fala sobre, pra Hum. evitar um problema, entendeu? Eu adoro isso. Evitar? Evitar é uma ótima ideia. Insuportável. Bom, gente, espero que a gente não tenha divagado muito neste episódio, mas que se a gente divagou, tenha feito sentido pra vocês. Nem dado um start numa briga no seu relacionamento. Ah, e se brigar, vocês comentam aqui pra gente. Brigamos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima, gente.